Ora, muito bem, já aqui tínhamos falado na abertura do programa, Nuno, que iríamos ter um caso de profunda sensibilidade, um caso que a todos marcou, a todos marca e que pode acontecer a qualquer um. Diz respeito a todos. Em dezembro de 2015, um jovem de 29 anos, David Duarte, sentiu-se mal, sofreu um aneurisma e foi transportado para o Hospital de São José. Chegou uma sexta-feira e parece que à sexta-feira os meios são menos eficazes ou mesmo inexistentes. E este jovem, que tinha casado há pouco tempo, que tinha um futuro promissor, um jovem alegre e trabalhador, casado há 2 anos, como me refiro, não teve a assistência devida. Isto sou eu que estou a dizer e assumo o que estou a dizer. Não teve a assistência devida. Eu acho isto tudo incrível. Como é que é possível uma pessoa entrar no hospital e dizer-lhe que não há esse serviço em si? Uma pessoa não escolhe quando é que adoece, nem quando é que surge um imprevisto destes, de tamanha gravidade. Exatamente. Foi passando o fim de semana, passou o sábado, passou o domingo, a assistência continuou a não existir e na segunda-feira, infelizmente, David Duarte partiu, deixando-nos a nós consternados e a família, naturalmente, profundamente afetada. Nós estamos na presença da doutora Ana Cristina Malhão, advogada no escritório do Dr. Jaime Roriz, em Lisboa. E há aqui uma menção especial, muito obrigada em primeiro lugar, doutora Ana Cristina Malhão, pela sua presença, uma menção especial, porque a doutora Ana Cristina Malhão e todo este escritório do Dr. Jaime Roriz se disponibilizaram para ajudar esta mãe e esta mulher em sofrimento, para, de facto, apurar responsabilidades. Portanto, é um trabalho que eles quiseram abraçar, também pensando em todos nós e, naturalmente, colocando-se na pele, que nunca é possível avaliar aquele sofrimento. E a doutora Isa Silvestre, que já conhecemos, é psicóloga e muitas vezes nos faz aqui companhia. Este caso na minha opinião, é de uma gravidade extrema, doutora, porque isto podia-me acontecer a mim, podia acontecer à Maia, podia acontecer a qualquer pessoa. Como é que tudo começou, doutora? Como é que este processo chega a si? Como é que este caso chega a si e que medidas é que, enfim, de uma forma simples para o nosso público, o que é que de facto a doutora Ana Cristina, em nome da família, intentou? A primeira coisa que eu penso que vários colegas se disponibilizaram para abraçar esta causa, não fomos nós os únicos. De qualquer forma, acabámos por ser nós a tomar as rédeas deste processo. Tivemos uma reunião com a família, uma reunião que foi extremamente dolorosa, como se deve imaginar, até porque era muito próxima dos factos. E aquilo que a família, desde logo no início, nos pediu foi apurar responsabilidades. Essa sempre foi a sua principal preocupação e a sua principal intenção. Bom, sabíamos nós que já tinham sido instaurados um conjunto de procedimentos, quer ao nível interno das várias instituições envolvidas, quer ao nível do próprio Ministério Público, que também tinha aberto já inquérito. Ainda assim, e em nome da família, quisemos nós colaborar com o Ministério Público e levar ao Ministério Público aquilo que foi a versão dos factos, digamos assim, embora grande parte deles sejam de natureza pública. E, portanto, nesse sentido, elaborámos uma queixa que apresentámos. Doutora Ana Cristina, a doutora Ana Cristina, representando a família, de facto associou-se, constituiu-se também assistente, suponho, ainda não, mas sim, advogada, mandatária da família, mas independentemente da vossa ação, haveria sempre um processo em curso. Independentemente da nossa ação, por aquilo que eu percebi. Mais até, portanto, um conjunto de procedimentos internos. Certo. Isto é, o próprio hospital, no âmbito daquilo que é a responsabilidade disciplinar, que qualquer um de nós, trabalhando numa instituição e quando alguma coisa corre mal, a própria entidade empregadora, neste caso o hospital, mas enfim, qualquer instituição, abre, digamos assim, um processo de averiguações internas, com vista a perceber se há ou não responsabilidade disciplinar dos seus trabalhadores. Esse é um dos processos. Para saber se vai abrir ou não posteriormente um processo disciplinar. Porque, aliás, tivemos até algumas notícias dele, enfim, um bocadinho com falta de rigor. Nesta quinta-feira veio a público aquilo que veio a público quando se leu nas páginas dos jornais desta quinta-feira, Hospital de São José ilibado. Enfim, não é rigoroso, isto não é verdade. O que aconteceu foi que veio a público aquilo que foi os resultados dessa investigação interna do próprio hospital. Pelo menos apenas isso. Portanto, aquilo em que nós, Ministério Público, estamos de facto a apurar
o Ministério Ainda Público está em representa-nos a investigações. todos nós, ainda não há uma decisão sobre portanto, isso. não se Portanto, pode isto é dizer- meramente um parecer interno. Um parecer interno de uma comissão interna do hospital. Exatamente, portanto, Nada digamos que vinculativo. uma averiguação interna, como poderia ocorrer em qualquer instituição, Exatamente. quando alguma coisa não corre Às vezes o como problema é previsto. que vinculativas. Estamos numa instituição, e mais uma vez a responsabilidade das palavras é minha, como estamos num grupo corporativo, não é? Num colégio, por assim dizer, de técnicos, médicos, enfermeiros, tudo dentro da mesma corporação, às vezes as coisas, enfim, não são avaliadas de uma forma tão isenta e imparcial. Digo eu, que não sou, naturalmente não tenho o conhecimento Maia, todo. eu já- Também devo esclarecer que a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde também abriu um inquérito, que eu, por enquanto, penso eu que ainda desconhecemos os resultados desse inquérito, mas que também, no fundo, é um inquérito no âmbito daquilo que é as atividades de inspeção do próprio Estado e, por sua vez, o Ministério Público, em face das notícias, também instaurou um procedimento com vista a apurar responsabilidades criminais. Isto porquê? Porque isso é que é importante, eu acho, para as pessoas lá em casa perceberem. Todos nós acedemos ao Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é, em última análise, mas também em primeira linha, que nos garante o acesso à saúde, mas não é só o acesso à saúde, é a prestação de cuidados de saúde com qualidade e de uma forma equitativa para todos nós. E segundo a nossa Constituição, é um direito que nos assiste. Universal. Exatamente. Nós também temos a vantagem disso, também não podemos dizer só os aspectos menos bons. Há o aspecto positivo, que é o facto de termos um Sistema Nacional de Saúde que é universal e que, portanto, qualquer um de nós, independentemente da nossa condição, pode aceder. E isso é uma coisa que não existe em todos os países e que é, de facto, enfim, um sinal de democracia e de cidadania muito profundo do Estado português, não há dúvida nenhuma. Agora vamos lá ver. A quem incumbe, em primeira linha, a assegurar que esses serviços são prestados em qualidade é o Estado. E, portanto, quando alguma coisa corre menos bem, a tendência que nós temos é a de culpar diretamente quem está no terreno, isto é, os profissionais de saúde. Ora, como digo, não estou a falar do caso em concreto, estou a falar em geral. De facto, os profissionais de saúde têm, obviamente, responsabilidade que advém do seu contato direto com os doentes. Mas não são eles os únicos Pois responsáveis Eu já aqui tinha falado pela sobre isso. prestação de cuidados de saúde. Aliás, como Não. digo, em primeira linha é o próprio Estado. Mas a lei e o legislador teve esse cuidado, quer do ponto de vista da responsabilidade criminal, a existir, quer do ponto de vista da responsabilidade civil, isto é, os danos que foram causados e se há ou não razão para indemnizar a pessoa de um determinado dano, responsabiliza os dirigentes, os membros do governo, quem exerce a tutela, porque na realidade é eles em primeira linha quem incumbe o planeamento, a organização Sim. de um conjunto Mas não de meios. pode, doutora, completamente de acordo, mas não pode servir de desculpa se o hospital teve ao seu alcance qualquer recurso que não usou. A questão Pronto. era se tinha esse Se recurso tinha. e porque é que não Sabemos tinha, que sim, o sabendo que ele Hospital de existia. Santa Maria veio dizer que tinha um neurocirurgião A minha questão, disponível. eu tenho aqui duas questões que me estão aqui a fazer red alert de uma forma extrema. Para começar, isto daquilo que me dá a parecer, não sei se a doutora concorda, parece-me um erro quase de secretaria hospitalar, o doente está à entrada, não há médico, não se averigua. Poderá ser um caso desses, porque já aqui tivemos um caso que também não era um erro médico. Pode apanhar uma mudança de turno, pode haver uma falta de comunicação. Ou poderá ser pior e ser uma falta de comunicação entre hospitais. Ora bem, importa também, de facto, esclarecer esta questão, até porque é uma questão que como digo, de facto, incidiu e tivemos a perda grande do David Duarte, mas poderia acontecer a qualquer um de nós. As coisas não são assim tão simples quanto isto é, realmente nós não tínhamos um serviço de escala integrado, porque nestes casos de aneurisma, tal como nos casos da AVC, são necessários cuidados médicos de grande especialidade. Certo. E nós temos basicamente, em termos muito simples, eventualmente dois tipos de possibilidade de intervenção nestes casos. É a neurocirurgia, digamos assim, a cirurgia propriamente dita clássica, e é a neuroradiologia, outro tipo de intervenção, também feita por especialistas nesta matéria. Ora bem, e os hospitais tinham até um determinado período este serviço, mesmo durante os fins de semana. Ocorre que, em determinado momento, e portanto, principalmente desde 2014,
que realmente deixou de ter este serviço. E deixou de ter durante, portanto, suponho, se a memória não me falha, pelo menos do que veio a público, não estou a revelar dados do processo, estamos a falar daquilo que todos nós lemos nos jornais, e, portanto, deixou de ter este serviço entre sextas-feiras e a segunda de manhã. E deixou de ter porquê? Bom, por razões que não me cabe a mim explicar, porque não sou da classe, mas por razões de, obviamente, decisões. Decisões foram que estão tomadas de poder. Isto é, foram tomadas decisões, acima de tudo, foram tomadas decisões em face da inexistência do serviço. O serviço deixou de ser prestado por um conjunto de razões. Essa situação foi levada a quem de direito. Então, doutora, desculpe, o David Duarte ou foi mal levado para São José, tinha que ser levado para outra unidade hospitalar, ou o São José teria que no exercício do mais âmbito, do direito natural, que é o direito à saúde, que se sobrepõe a qualquer outro direito, ter que lutado por este doente e não o fez. É a minha opinião, vale o que vale, doutora Isa. Deixe-me só terminar uma coisa a propósito disso, só uma. Eu já não é a primeira vez que digo e vou voltar a dizer. A questão é, existiam meios. Se não existissem, mas existiam. Existiam. E tanto que existiam, que hoje em dia eles existem. A situação foi ultrapassada. Eu tenho uma questão só para terminar, que é uma coisa que toda a gente em casa deve estar a pensar. Isto é um crime? Isso cabe ao Ministério Público apurar. Nós temos que confiar na Justiça e esperar o tempo da Justiça, porque o Ministério Público certamente que irá apurar a existir responsabilidades criminais. Nós acreditamos nisso. Não há dúvida nenhuma, doutora Isa, que pode ser considerado um crime, pode-se haver indemnizações por danos, enfim, tanta coisa, mas esta mãe e esta mulher sofrem. Aqui há danos que já não podem nunca ser repostos. E este apoio social que nós estamos aqui a dar, como esta discussão pública, é muito importante, não é? A doutora Ana Cristina há pouco partilhava comigo que já foi a outros programas de televisão explicar este caso e, de facto, este apoio social é muito importante para esta família elaborar este processo de perda e de luto. Porquê? Porque estamos perante uma morte inesperada e, como nós sabemos, o luto significa dor. E fazer o nosso luto é passar por essa dor, é chegar àquela fase do luto que é a aceitação, que é lidar com a perda da pessoa e passar a reconstruir a nossa vida através de compromissos sociais, aceitando, tendo novos objetivos de vida, quer individualmente esta mãe, esta mulher do David, esta companheira, que tem objetivos de vida familiares e pessoais. Vai ter que existir uma reconstrução. Para existir esta reconstrução, temos que passar por este processo de dor. Mas nestes casos de morte inesperada, o que assistimos é muitas vezes um bloqueio naquela fase de choque e de negação. E provavelmente até podemos, nesta altura, esta família estar a passar por um processo de regressão no processo da elaboração do luto e da perda. Porquê? Porque estamos a falar há um ano atrás, houve o choque de uma morte inesperada que não foi anunciada, não foi preparada, não houve um aviso. Foi algo inesperado. Isto vai alterar e vai fazer com que o processo de luto tenha uma maior intensidade e duração nos sintomas. Doutora Isa, e o facto de haver todas estas demarches e este processo em curso, em que naturalmente a família é chamada a intervir, a tomar conhecimento, muitas vezes até a frustração em relação a algumas decisões, não ajuda a encerrar o luto. Não, parece que nunca existe uma elaboração propriamente dita. Num processo normal de luto, o que é que distingue um processo normal de luto e um luto patológico ou complicado? É a duração e a intensidade dos sintomas dessa vivência. Há uma vivência diária do luto. Com isto que a Maia está a descrever, há claramente essa vivência. Ir saber agora esta notícia de eu estar a falar numa regressão, provavelmente a está família sempre a mexer na ferida, não é? Está sempre ali presente e não há espaço para uma expressão emocional, para um reconforto através da fala, do choro, um reconforto na tal reconstrução da vida. Doutora, e estão sempre num estado de alerta muito grande. Claramente. Os familiares. Claramente. A sentir o choque. O que não ajuda em nada. O luto. Ou seja, se na primeira vez, há um ano atrás, em dezembro, a família apanha o choque, que é aquela fase de choque e de negação de que o David acabou por falecer, agora existe um outro choque, não é? E daí falarmos numa regressão. Pode ser o tal choque, entre aspas, da injustiça. Sim.
Sem dúvida. E novamente a negação. Isto não me está a acontecer, isto é irreal, não é? E o que, em casos de morte inesperada, o que nós temos muito, o que é muito comum é haver uma necessidade, é uma tarefa muito difícil, mas também muito importante. É a família ter necessidade de encontrar uma explicação que dê um significado àquela perda. Claro. E daí esta luta ser muito importante. Eu acho com franqueza, doutora Isa, que independentemente dos resultados de toda esta averiguação, a morte do David Duarte já não foi em vão, porque de facto, eventualmente, por esta morte indevida, por este crime, enfim, mal umas vezes assumo aquilo que digo, outras vidas poderão ter sido salvas. Doutora Ana Cristina, que está mais próxima da mãe, está mais próxima da companheira que perdeu este projeto, este amor e este projeto de vida, como é que sente esta mãe? Como é que ela está? Como é que a sente enquanto mulher e enquanto mãe? Bom, nós procuramos também, e de uma forma, portanto, também tendo em conta essa sensibilidade que temos, nós procuramos preservar o mais possível quer a mãe do David, quer a companheira do David. Eles ainda não se tinham casado, eles iam casar. Sei. Eles iam casar. Mas temos procurado preservá-los, neste sentido. Portanto, os contactos diretos e levar-lhe este tipo de notícia é mesmo só quando necessário, até porque estamos numa fase em que realmente eles precisam de paz, e foi isso que eu pensei. Eles precisam de paz, precisam de retomar as suas vidas, precisam de fazer o seu luto em paz. Protegidos. Na fase que seguiu aos factos foi muito conturbada, porque realmente a imprensa também, de alguma forma, desempenhando o seu papel de informação. Aliás, a própria família sempre esteve aberta, porque sempre percebeu que era necessário expor o caso, no sentido de que era importante também para todos nós, mas também na tentativa de procurar uma explicação para as coisas. Na altura foi doloroso. E a mãe do David realmente sofreu muito, tal como a companheira. Sofreu muito mesmo, pelo menos das vezes que tive com elas. Mas sempre procurei, de alguma forma, fazer um pouco o filtro e, portanto, no fundo, tentar o menos possível ser a parte lúcida. Beliscar o cotidiano, que já de si é tão difícil. Doutora... E, portanto, estes contatos é só mesmo quando necessário. Há outros familiares do David com quem nós, normalmente, temos contatos, enfim, mais frequentes, e designadamente o tio, com quem temos contatos mais frequentes, que no fundo fazem essa ponte. E que vão passando a informação de uma forma mais... E que fazem essa ponte mais filtrada. de forma a filtrar e não haver este Foi contato. em dezembro de 2015. Tão direto. Nunca parou, não é? Nunca parou de existir informação. Portanto, provavelmente esta família ainda nem sequer teve tempo de elaborar. O luto. Ou melhor, já iniciou o processo de luto, mas ainda não passou por todas aquelas fases mais saudáveis que é a aceitação. Essa é que é Doutora, essa. eu tenho uma pergunta a fazer. A mim, este caso, perturba-me enormemente, como já aqui disse, porque eu vejo um jovem que perdeu a vida, não se percebe exatamente porquê. Isto cria um sentimento, a nível da população em geral, também de ansiedade e de insegurança. Claro que sim. Isto toca-nos a todos nós, não é? Podia ser um de nós. Ou até mais tarde, esperemos que não, há pouco a Maia dizia muito bem que estes casos mediáticos depois acabam por trazer algo de bom para a sociedade, mas esta ajuda e esta compreensão e todo este apoio social também está associado porque nós nos identificamos, não é? Nós identificamos-nos com este David. Facilmente criamos aqui uma postura empática com esta família, facilmente nos colocamos no lugar deste David e desta família, e daí este apoio que se Eu acho manifesta. que a postura de qualquer pessoa de bem e sensível não poderia ser outra, não é? Sim. De facto, este rapaz, enfim, tinha ali o seu encontro com a morte que foi prematura. Doutora Ana Cristina Malhão, o que é que se segue? Já tivemos este parecer da inspeção, esta conclusão do inquérito da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde e da administração do hospital. O que é que se segue? Neste momento, o que é conhecido, pelo menos o que saltou para os jornais, foi realmente o parecer da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, que eu, aliás, desconheço, e o documento a qual não tive acesso ainda, mas que a Comunicação Social parece que já teve,
Depois, seguir-se-á, enfim, eventualmente até outros relatórios no âmbito daquilo que é as várias investigações que foram abertas nos vários departamentos de Estado. Agora, do ponto de vista do processo propriamente dito, o Ministério Público está a desenvolver o seu trabalho. Portanto, está a fazer a investigação, está a recolher toda a matéria probatória que entender e aguardamos serenamente que o Ministério Público encerre o inquérito. Serenamente, mas já lá vão 5 meses, doutora. Serenamente, não é muito tempo para esta família? Estas investigações são complexas. São? São realmente complexas. São, e em particular, quando já aqui foi dito que o objetivo da família e a intenção da família era apurar responsabilidades e todo o tipo de responsabilidades. Portanto, eu penso que é preciso dar tempo. O que é muito importante, doutora Ana Cristina, e que para mim me conforta e penso para as pessoas, é termos a sua palavra e perante nós de que isto vai até ao fim. Isso foi dito logo no início, quando nós falámos com a família do David Duarte, marcámos uma conferência de imprensa e foi precisamente essa a declaração que fizemos. Em nome dos nossos clientes e, portanto, e também, obviamente, em memória do David Duarte, nós iremos fazer tudo o que for possível, recorrendo a todos os meios que o direito permite, para apurar responsabilidades. Não iremos descansar. Agora, temos que confiar na investigação do Ministério Público, temos que confiar na Justiça, é preciso confiar na Justiça, acreditamos que a Justiça vai fazer um bom trabalho e aguardamos pela decisão do Ministério Público, sendo que ainda há muito mais a fazer. E o Ministério já cada coisa tem o seu tempo. E o Ministério Público, aqui ao fim e ao cabo, está a tentar descobrir o que aconteceu para zelar pelo interesse de todos os portugueses. Que é, obviamente, o seu principal, que é a descoberta da verdade e que é, enfim, a defesa do nosso Estado de Direito, dos nossos direitos fundamentais. E, portanto, por isso é que é importante dar ao Ministério Público, fornecer-lhe os meios, nunca nos diz respeito que sejam necessários, mas confiar nesta investigação. E confiamos. Doutora Ana Cristina Malhão, muito obrigada pela vossa presença, para a doutora Ana Cristina, em representação do escritório do Dr. Jaime Roriz e também à doutora Isa. E pelo menos, enfim, para já parece que já há meios no Hospital de São José a serem usados e que eventualmente quem passar por uma tragédia destas terá uma assistência que infelizmente o David Duarte não teve. Seguiremos este caso, nós CMTV, nós Correio da Manhã, seguiremos este caso com muita atenção, com muito empenho. Doutora, estamos sempre aqui ao vosso dispor.